atenção do professor Takashi e despender esse tempo para mais uma vez estar ensinando a gente. Muito obrigado e vamos iniciar. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Vamos trabalhar, né? É para isso. Uma das grandes necessidades de entender o que é esse processo de polo que a gente está montando, a rede que nós estamos montando no trabalho. Eu não sei se vocês estão acompanhando em termos de o que está acontecendo na questão socioambiental, tá? Tem bastante coisa aparecendo na mídia, no processo, mas muita gente não está atendo e não está entendendo o que é isso. Então, vamos começar a explicar, né? Por exemplo, o Estado que recentemente tomou uma posição meio, né, estranha, mas assim, mais bom, né, no sentido bom do processo, foi Pará, que ela está sendo extremamente questionado em relação ao desmatamento. Porque quando se fala em desmatamento da Amazônia, na verdade, Pará foi um dos estados que, ultimamente, foi um grande devastador no processo, né? E isso, por exemplo, acabou gerando uma necessidade muito grande com que o Estado começasse a ter uma espécie de uma certificação, algum tipo de coisa que pudesse mostrar o que o Estado, produtores, principalmente agrícolas do Estado, esteja cumprindo a questão socioambiental ou não. Então, tudo isso começou a ter corrida entre empresas que estão buscando certificações de selo. Tem uma série de iniciativas iniciadas no Brasil inteiro no processo. Só que a coisa mais estranha nesse procedimento, que todo mundo está fazendo isso, mas ninguém está referindo à norma brasileira de contabilidade. Ninguém está referindo à norma da ABNT no processo. Ninguém está referindo à norma da ISO, no caso, no processo. Então, estão no processo extremamente amadorístico do processo, de que há necessidade de fazer alguma coisa nessa questão socioambiental para que possa estar presente e poder estar com produto no mercado internacional, que haja um certo respeito, um atestado de que esteja respeitando a questão socioambiental. Então, por outro lado, essa iniciativa, apesar de não ser uma iniciativa mais técnica no processo, pelo menos está acontecendo isso. Então, nós podemos avaliar esse movimento como um bom movimento que vai forçar a situação de que algo tem que ser feito no processo. Então, nesse aspecto, nós achamos extremamente bom, né? No entanto, do ponto de vista legal, do ponto de vista técnico no processo, muito dessas certificações, ações no processo, ao não respeitarem as normas, não respeitarem as legislações no processo, ela vai ser questionada no futuro bem próximo no processo. A necessidade de criar esse tipo de informação e estrutura para isso, que nos obrigou a fazer a criação da rede CIMASA no processo, para que o assunto CIMASA, que estava sendo tocado com uma certa casualidade e não de uma forma intensiva no processo, então, esse ano acabamos fazendo forçar essa situação, na verdade, para poder acelerar esse processo, já que essa corrida já começou a ter esse tipo de ação. Então, quando nós propomos criar, né, a universidade, criar CIMASA, criar essas unidades no processo, foi no sentido que cada região, que cada associação local, naquela sua cidade, no processo, ela possa ser uma unidade que vai fomentar esse tipo de trabalho, que possa propagar o que é a norma, o que é o trabalho, de uma forma mais correta e não simplesmente no sentido de vender alguma certificação no processo. Então, com isso, apesar do nosso sistema ser mais lento e mais devagar no processo, é que há uma necessidade de preparar as pessoas da comunidade para que possa atender o Decreto Federal de Sustentabilidade e não no sentido simplesmente de entrar no modismo para que a gente possa estar vendendo certificados. Bem, não é esse o objetivo. Assim como nós falamos no começo, que o curso que nós estamos fazendo à distância, esse processo, também não é uma venda de um curso, não. Né? É a venda de uma ideia, de um processo, no qual aqueles que tiverem com
intuito de trabalhar nesse sentido, então ela é bem-vinda no processo. Por isso que nós falamos recentemente que a admissão, a classificação das pessoas que estão com problema no processo de desenvolvimento do treinamento, nós vimos que há um abismo enorme entre grupo de profissionais que estão muito mais interessados em ter apenas a certificação para que um dia possa prestar algum serviço para ver se tem algum ganho, e aquelas organizações que precisam realmente trabalhar de acordo com as legislações e normas no processo, e que essas pessoas, infelizmente, têm baixa qualificação educacional no processo e não dá para exigir certas situações. Então, com isso que nós falamos outro dia, que a próxima turma, para poder se inscrever, as pessoas vão ter que preencher um formulário, e muita gente achou que era um vestibular para isso, não, não é nada disso, pelo amor de Deus. Quem somos nós para fazermos isso? Mas sim na maneira de classificar o nível de formação que essa pessoa tem, para que possa formar mais grupos homogêneos no processo, para não fazer a mistureba que nós fizemos no começo, que nós não levamos em consideração, né, a formação nem as suas atividades, e foi tudo misturado nesse mecanismo, né? Então, com isso, um dos processos que nós estamos corrigindo é exatamente isso. São linguagens diferentes, condições diferentes. Ao mesmo tempo que nós vamos fazer com que, a partir disso, a partir da nova turma do processo, ela vai ter uma outra exigência no processo, que nós vamos avaliar a pontuação e a participação desses, juntamente com as lives que nós vamos organizar para isso. Então, a live, a partir do momento do segundo semestre, quando começar a produção, nós vamos ter uma abordagem um pouco diferente, onde não vamos estar simplesmente falando da questão do cenário em relação à universidade aberta ao terceiro setor, e sim muito mais na vivência da aplicação de que acontece com a situação das empresas e como que isso deve ser conduzido e como isso deve ser avaliado. Então, muito mais num ponto de ajudar aquele entendimento que não é possível de fazer através de uma apostila, e que seja necessário que haja uma complementação de informação. Então, seria, no caso, né, aulas à distância, mas uma complementação semanal, que a pessoa pudesse entender e pudesse elucidar os problemas que as pessoas encontraram, as dúvidas que puderam encontrar. Então, isso vai fazer com que haja mais dinamismo no trabalho, e não só isso, nós gostaríamos também que aqueles grupos que começarem a frequentar esse mecanismo, haja uma troca de sinergia entre esses pessoais, profissionais, de tal maneira que comece a trocar informações, comece a colaborar um com o outro, que comece a fazer uma aproximação de cada um nos seus conhecimentos e nas suas realidades, dos seus municípios diferentes no processo, e não simplesmente estar assistindo simplesmente de uma maneira passiva, né, o que nós estamos fazendo aqui como um ensinamento desse processo. Esse dinamismo só é possível com a participação do interesse de vocês nesse mecanismo. Então, com isso, nós estamos querendo fazer uma outra cara dessa atividade. E daí o que nós tivemos de problema, o que nós vimos, as falhas que nós estamos fazendo, isso sem contar na questão de produção em si. Inclusive, é interessante que houve até uma proposta nessa discussão, tipo assim, vamos deixar o Takashi um pouco ali e vamos contratar algum ator, alguma coisa que pudesse, né, dar uma expressão melhor no processo, né? Eu falei, é ótimo, arruma alguém aí para mim, né? Mas o problema é o conteúdo, quem vai escrever o conteúdo? Como que vai ser feito isso? Porque não é simplesmente um conteúdo convencional no processo, porque cada realidade, municípios, locais tem diferença no processo. Então, o que nós vamos começar a fazer a partir, né, desse mês de maio em diante, nós vamos começar a fazer nessas lives exemplos de como é que se processa o trabalho. Então, cada momento disso que nós vamos trabalhar agora, não é simplesmente a gente explicar o que é a questão da universidade no processo. O que nos importa agora é como é que as pessoas têm que aprender a trabalhar nessas eventuais certificações e atestados que podem ser
feitos no processo. Isso demanda não só o conhecimento do profissional, mas o conhecimento da gestora de organizações locais, que eles têm condições, eles sabem a realidade local de cada um e vai poder, com isso, colaborar nesse processo. E esse mecanismo está se esparramando agora de uma forma bem diferente, porque nós estamos mobilizando, inclusive, toda uma área política em relação à explanação sobre a questão do atestado de sustentabilidade, que está regulamentando o processo licitatório do processo. Então, apesar de todo o trabalho que nós estamos querendo fazer no processo, nós sabemos que tem todo esse desafio ainda na frente para que as organizações entendam esse mecanismo e qual é o seu real papel da organização dentro desse processo de certificações e não simplesmente entender que, através disso, vai ter um ganho a mais ou coisa parecida. Não, vai ter sim ganho, mas na verdade não é bem isso que nós queremos. Nós queremos que entendam que a atitude das organizações locais pode ser fundamental para a sobrevivência das empresas do seu município, da sua região. Esse é o ponto principal que nós temos que fazer a entender as organizações e as empresas, que essa convivência junto entre a associação local, as empresas locais, o município no processo, como é que tem que trabalhar em conjunto, que não é simplesmente estar querendo fazer com que a gente seja um carrasco das empresas para ver se está cumprindo todas as obrigações sociais, ambientais, e querer dar uma de xerife no processo. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Tá? O objetivo não é isso. Nós sabemos que as empresas estão com dificuldades, né? Principalmente agora na pandemia. Não só isso, as empresas também têm dificuldade de entender que certas situações vêm ao longo do tempo como uma situação de vícios errados que vem vindo no processo. E isso que a gente está querendo mostrar, que tem toda uma legislação e que há necessidade. Se por acaso a academia não foi suficiente, não soube mostrar esse papel real do processo, e não quer dizer com isso que nós vamos ficar alienados desse mecanismo. Então, nós temos a obrigação de mostrar ao setor empresarial que existe toda uma legislação, normas e leis que regulamentam o processo chamado socioambiental e que isso tem que ser aplicado e que o mecanismo que foi criado das legislações em relação à renúncia a incentivo fiscal foi no sentido de ajudá-los nesse mecanismo e que o papel do terceiro setor ela é muito mais no sentido de ajudar na estruturação da empresa para que ela tenha mais resultados melhores, que ela sobreviva no processo, para que ela possa gerar emprego e renda no seu município no processo. Então, essa linguagem que tem que ser modificado e não simplesmente a gente quer a renúncia fiscal das empresas no processo. Não é essa a discussão. Então, para que haja esse tipo de conhecimento, de informação, se a gente nós não orientarmos o processo, não só através dos vídeos, através de aulas, através de apostilas, há necessidade de que entenda esse segmento de uma forma mais técnica no processo. Como eu falei outro dia para vocês, né, em relação ao que nós estávamos falando na segunda-feira, em relação à pandemia, o que houve de discussão, o que está havendo de discussão sobre isso, é um mal-entendido enorme sobre isso. Né? E as pessoas, as associações que deveriam estar fazendo um papel estratégico para que possa reduzir esses impactos, essas dificuldades, infelizmente não estão fazendo isso nesse momento de pandemia, onde eles deveriam estar liderando todo esse processo e mostrando para o setor empresarial e para políticos que existem caminhos alternativos da iniciativa privada nesse processo. Pode parecer um sonho nesse mecanismo? Sim, pode até parecer que isso seja um sonho, um mecanismo tão antagônico na área política no processo, mas não é isso. Né? Nós temos que ter esperança, nós temos que dar o exemplo no processo, nós temos que estar trabalhando com esse procedimento de tal maneira que possa, com isso, mostrar
que, além da situação, né, de toda a pandemia no processo, né, que existe toda uma situação onde as associações têm um papel extremamente importante para fazer a intermediação disso, né? Isso, por exemplo, hoje, por exemplo, a gente estava sentado com um grupo de empresas de transporte coletivos no processo, teve o dia inteiro de reuniões sobre isso, e a discussão técnica desse processo é como é que ninguém sabia disso, né? Como é que ninguém sabia que poderia estar fazendo isso? E aí as pessoas que são os responsáveis para dar assessoria jurídica, contábil no processo, eles mesmos que estão dia a dia trabalhando nisso, eles não estavam enxergando o caminho sobre isso, como utilizar o terceiro setor para isso. Isso, por exemplo, faz com que leve um choque no pessoal, né? E aí fica com dificuldades de, será que é verdade? Será que é isso mesmo? Como é que é isso, né? E aí, mesmo mostrando as leis, mesmo mostrando os artigos, mostrando os incisos, que está previsto isso na lei, está feito esse tipo de possibilidade, que existe isso de uma forma transparente, escrito, e que faltou a interpretação dessa lei dessa forma, a pessoa muitas vezes não quer entender isso, não quer interpretar dessa forma, que tem um quebra de paradigma enorme sobre isso. Porque quantos anos que existem essas leis? Como é que isso surgiu essas leis? Eu não sabia disso, né? E as empresas realmente acabam tendo uma dificuldade enorme de entender isso. Mas quando a pessoa entende que isso é viável no processo, aí muda toda a conceituação daquela empresa, daquela ação. Então, isso é um dos pontos extremamente complicados, porque como é que você vai explicar. Muitas vezes você não tem informação acadêmica, não é do segmento no processo, e você vai contradizer sobre um profissional que trabalha sobre isso. Então, o profissional muitas vezes não aceita isso. Quem é você para falar isso? Não é? É o famoso questionamento. Isso não é possível, isso não existe, né? Aí, quando a gente faz a pessoa ler a lei e começa a mostrar o processo, simplesmente acaba chocando e, às vezes, a pessoa fica contra você, porque ele simplesmente interpreta isso para o lado pessoal, que você está menosprezando a capacidade profissional dele. Na verdade, é mesmo no processo, mas, infelizmente, não tem outro jeito de fazer com que entenda esse mecanismo. Então, essa questão da universidade, nós temos que fazer com que ele seja um cenário permanente de abertura, de diálogo e discussões, para mostrar essas tendências no processo. E existe toda uma mudança conceitual, né? Não só na questão do paradigma, no sentido de aprender a usar o terceiro setor, mas não só isso, como é que essas organizações podem ajudá-los no processo. Então, por exemplo, hoje a gente estava discutindo sobre isso, e aí começou a ter uma discussão, por exemplo, como é que a gente compra combustível, né? O combustível é tabelado, né? Vai tirar imposto? Sim, alguns municípios já fizeram isso. Muitos estados, municípios brasileiros, para poder ajudar as empresas de ônibus, eles fizeram com que tivesse menor carga tributária no combustível deles, porque isso seria incluído na passagem do ônibus no processo. Então, com isso, muitos estados, municípios liberaram certos tipos de imposto. Né? Agora, por exemplo, por causa da pandemia. Então, o que aconteceu? Toda a tributação, os encargos sociais das empresas foi reduzido no processo. Só que tem uma data para acabar. Né? A questão da pandemia foi marcada até dezembro desse ano. Então, a partir de janeiro do ano que vem, volta tudo normal. Né? Então, o que acontece? As empresas ficam numa situação extremamente complicada nisso. E aí nós mostramos que se estivesse falando sobre bandeira de combustível e que você tem, como um grande consumidor, as empresas têm interesse e pode fazer preço menor no processo, mas ainda não é tão significativo no processo. Agora, se eu sou uma associação de transporte, ou faço um acordo com a bandeira de combustível, e se eu consigo fazer acordo com ela para que a empresa da bandeira de combustível doe a renúncia fiscal dela para uma associação de transporte coletivo, e através desse dinheiro da doação eu compro o combustível da própria bandeira do combustível, que houve uma doação, com essa doação estou comprando o combustível,
Então, aquele combustível no processo, simplesmente ele zerou, não custou nada. Então, a passagem vai poder reduzir mais ainda, e assim por diante. Então, todo esse processo, por exemplo, para que haja esse tipo de diálogo, entendimento das ambas as partes, se não sentar na mesa, não explicar, não entender as legislações, não chamar o tributarista, não chamar o jurídico no processo, e se não fizer com isso, né, uma jornada de trabalho para que possa, com isso, reduzir o custo de combustível, pneu, né, óleo, uma série de processos, a passagem de ônibus vai ficar caro, como está sendo, ou vai ter que ser subsidiado pelo governo nesse processo. Enquanto que, se fizer esse tipo de ação, ao contrário, eu posso baixar o preço do combustível. Assim como as linhas de ônibus hoje, que é um grande cenário onde fica bastante gente sendo transitando, passa horas no transporte, por exemplo, por que dentro do ônibus isso não pode ter, né, um Wi-Fi ligado no processo? Né? Se existe toda a legislação em relação ao FUST, de que pode fazer isso e colocar em cada ônibus, né, em cada ponto de ônibus no processo, uma base de Wi-Fi no processo, então eu posso simplesmente no celular, com um aplicativo qualquer, estar acompanhando o meu ônibus, está chegando no ponto. Eu não preciso ficar esperando no ponto à toa. Eu posso fazer com que eu vou demorar tantos minutos até chegar no ponto de ônibus, eu vejo no celular que dentro de 10 minutos, 15 minutos, meia hora, vai chegar o ônibus e eu só vou chegar no ponto nesse momento no processo. E com isso eu posso ter uma linha monitorado com isso. Ao mesmo tempo que estou monitorando com isso, também eu posso ter segurança dentro do ônibus. Já que tem a câmera instalada no processo, basta com que ele ligue no Wi-Fi e com isso está acompanhando o movimento no ônibus. Então, eu vou facilitar com que as pessoas não fiquem muito tempo paradas no ônibus. Em compensação, a empresa, ao saber do fluxo de passageiro que tem nesse trecho, então eu posso aumentar o horário ou reduzir o horário para que haja mais escoamento desse pessoal, sem que haja lotação nos ônibus. Assim por diante, começa a criar uma série de artifícios no processo para poder usar a tecnologia a favor do pessoal. Então, são situações que hoje o pessoal não tem o costume de pensar nisso e simplesmente basta olhar de uma maneira bem simplista. A tecnologia nós temos isso. Mas com que custo vai bancar isso? Não é para colocar isso na passagem de ônibus, não, pelo amor de Deus. Se o gestor desse trabalho, sendo uma associação no processo, eu posso fazer acordo com as companhias telefônicas, com operadores de Wi-Fi, pode ser com provedores de internet, um monte de coisa, com que nos banque isso de uma forma gratuita, que ela seria uma plataforma de propaganda e de relacionamento direto com os usuários do ônibus no processo. Então, esse tipo de possibilidade de trabalho está à mão, está disponível isso. Não é? E por que não se usa isso? Porque não há uma conversa sobre isso. Algumas empresas que desenvolveram esse tipo de software no processo querem só vender. Não está preocupado com como é que isso vai ser importante dentro da cadeia de transporte coletivo. Ele quer vender o negócio dele. Né? Então, pode vender? Sim, só que como empresa não tem condições. Se ele tiver associado a uma associação com transportadores no trabalho, sim, dá para fazer isso e dá para fazer com que isso seja uma base de pesquisa, de trabalhos complementares, e a pessoa pode estar viajando confortavelmente, apesar de longas distâncias no processo, e que haja com isso um conforto e reduz o choque do pessoal nesse mecanismo. Então, assim por diante, há necessidade que a gente aprenda a utilizar esse mecanismo, quais são, né, os desdobramentos que pode ser feito, e não simplesmente vou montar uma associação para reduzir o custo ou ganho da empresa transportadora no processo. Não, não é isso que nós queremos. Então, hoje, por exemplo, estou sentado com as empresas de transporte coletivo, nós falamos bem claro, se vocês quiserem assumir um trabalho no qual não só barateia a linha de ônibus,
mas vou fazer programa de modernização. Eu vou transformar os veículos num carro mais como diz, com menor consumo de combustível. Vou respeitar o Plano Nacional de Mudança Climática. Eu vou colocar todo o sistema de Wi-Fi, um monte de coisa para melhorar o conforto dos usuários no processo. Então, com isso, se tiver esse compromisso de que queira fazer esse tipo de ação, então nós estamos dispostos a prestar serviço para vocês. Caso contrário, se veio simplesmente buscar redução tributária, coisa parecida, nós não temos nenhum interesse de trabalho. Então, nós temos que ter essa visão e essa postura no processo, de tal maneira que, com esse tipo de ação, a gente possa cativar as empresas, e não só cativar, responsabilizar essas empresas, que, com isso, eles vão poder ter o atestado de sustentabilidade. Com isso, vai poder ter o selo de responsabilidade socioambiental, e com isso pode se mostrar perante o público como você está preocupado com isso, buscando soluções numa atividade de interesse público. Então, se nós não tivermos esse tipo de responsabilidade, de postura, para que a gente possa fazer esse tipo de negociação com as empresas, nós vamos ser simplesmente um vendedor de oportunidade, facilidade, de imunidade tributária para as empresas no processo. E não é isso que nós queremos fazer, ou não é dessa forma que queremos trabalhar. Então, a dificuldade de entender esse mecanismo, a necessidade de entender que há uma espécie de uma corrente solidária, com isso, vai fazer com que haja um ganha-ganha no processo. Se nós não tivermos essa noção e não tivermos essa postura nesse processo, automaticamente nós vamos estando induzindo a um erro de vender apenas facilidade e vantagem. E nós não podemos esquecer que o que nós estamos querendo fazer é que as pessoas e as organizações sejam responsáveis. E isso é o processo. Então, eu sempre digo, a palavra responsabilidade é pesada. Então, o que acontece? Né? Quando a gente coloca essas condicionantes no processo, a empresa, muitas vezes, no desespero qualquer, tipo assim, escreve aí que eu assumo, faço, não sei o que, tal, mas pode chegar na hora H e não fazer isso. Então, nós colocamos que, se por acaso não fizer isso, o procedimento do processo, né, passo a passo no processo, sim, podemos romper o contrato. E não só romper o contrato, podemos simplesmente denunciar os eventuais abusos que estejam fazendo. Então, assim como nós podemos facilitá-lo no processo, se as empresas tiverem má intenções no processo, nós nem queremos apresentar proposta. Que vamos saber que nós, quando conversa com isso, a gente dá para avaliar no olho a olho se a pessoa está realmente imbuída nessa responsabilidade ou simplesmente quer salvar o seu negócio, sua atividade no processo e está lixando com a comunidade. Ah, bem entendido, tá? Com isso, você vai abaixar o custo da passagem, portanto, você vai negociá-lo com os órgãos públicos que você está trabalhando para redução do custo de passagem. E se você não fizer isso, nós não vamos fazer serviço. Então, com isso, o que acontece? Se nós não tivermos essa postura, nós sermos responsáveis, que nós estamos vendendo serviço só, não é isso. Nós queremos ensinar esse procedimento para aquela empresa, com um grupo daquelas empresas que possa trabalhar dessa forma. E quando isso é levado de uma maneira aberta, transparente, de uma forma clara no processo, as empresas que estão participando disso, ao entenderem esse mecanismo, eles mudam radicalmente sua estrutura, sua forma de trabalhar. É impressionante como acontece isso. No primeiro momento, a empresa pode estar cética, um monte de coisa, mas quando ela começa a estudar, começa a entender, começa a falar assim, você tem razão, você tem razão. E isso vai, lentamente, vai amolecendo as pessoas. Infelizmente, no começo, a primeira coisa que você faz é não é possível, não existe isso
isso é falcatrua, e assim por diante. Assim, como é que o governo faz uma coisa dessa? Nunca vi governo perder, começa a ter toda uma interpretação equivocada, porque ele não conheceu o fundamento do que é o interesse público, o interesse do que é o terceiro setor, a importância desse relacionamento. Então, o que nós temos que fazer com que tanto as empresas, assim como os profissionais que atuam na área do seu setor, também têm que colaborar e entender esse processo para que tenha uma linguagem diferenciada. Você sabe que a empresa, o dirigente daquela organização, no processo, ele pode não conhecer essa situação. Sim, infelizmente, a grande maioria não conhece mesmo, ignora o processo. Então, se você começa a demonstrar isso, simplesmente uma simples demonstração no processo, querendo vender o peixe, como é falado, então muitas vezes a pessoa é mal interpretada nesse mecanismo. Mas quando isso você faz o relacionamento, mostra como é que funciona de vários segmentos, como é que o terceiro setor age nesse processo, independente de toda a questão de desvio de recursos, um monte de coisa que você está vendo escândalo toda hora no momento, mas também se mostra o lado certo do mecanismo, então o empresário começa a entender que realmente se trabalhar adequadamente é um grande ganho e automaticamente com isso vai salvaguardar o negócio dele e com isso vai poder prestar um serviço para a sociedade de uma forma mais clara e transparente. Então, esses mecanismos que têm que ser discutido, têm que ser avaliado e entender como é que você usa essa ferramenta. Por isso que nós preparamos uma série de pílulas, que nós chamamos uma série de temas específicos no processo, para que as pessoas possam entender isso. E só que nesse processo, se nós que participamos da gestão das organizações, os profissionais que atuam nessa área, se eles não imbuírem dentro do seu pensamento, dentro da sua estrutura, do seu entendimento, de que existe essa ferramenta que pode ser utilizada de várias formas de trabalho, e se a gente não tiver o domínio desse processo, não vai conseguir explicar simplesmente para o empresário esse mecanismo. Então, a função da academia, a função da universidade que nós estamos fazendo, não é simplesmente no sentido de prepará-los no processo de aprender a vender o peixe com o pessoal. Não. O processo é muito mais de conscientização de cada um de nós na gestão da organização, para que nós entendamos isso e fique imbuído da responsabilidade de que nós seremos o guardião desse processo e somos obrigados a, com isso, passar essas informações para os outros, de tal maneira que haja esse tipo de entendimento, e quanto mais pessoas no seu município, na sua região, tiverem esse tipo de conhecimento, melhor será o resultado para todos nesse mecanismo. Então, o que nós pedimos é que haja esse tipo de visão. Então, quem entenda que a academia, a universidade é aberta ao terceiro setor, não é um vendedor de curso, um processo, e sim no sentido de orientar uma nova visão, uma nova perspectiva de trabalho voltada à responsabilidade social e ambiental, de tal maneira que, com isso, a gente procura melhorar toda a parte econômica do município e também a questão dos impactos socioambientais que podem estar causando nas atividades. Então, para isso, para que possa haver esse tipo de ação, se não tiver um cenário, como no caso da universidade, não tem como ter essa discussão. Então, o que nós estamos fazendo hoje na mudança da conceituação é que houve toda uma situação hoje de que o curso foi vendido como um curso qualquer à distância no processo. E, desde o começo falamos, não é isso que estamos vendendo. Nós estamos vendendo uma ideia, uma responsabilidade, né, que haja o engajamento e o compromisso das pessoas que, ao estarem participando, ao estarem estando com o conhecimento dessa ferramenta, e que assuma a responsabilidade
de que esse mesmo assunto seja difundido dentro do seu círculo de amizades e que mobilize mais pessoas e que haja maior entendimento sobre esse mecanismo. Então, esse é o objetivo da universidade aberta no terceiro setor. Então, esse é o tipo de produto completamente diferente do processo, e daí a dificuldade de que como fazer isso, como apresentar esse procedimento a todos, e que é uma necessidade de fazer uma jornada sobre isso. Então, esse é o ponto de vista em relação à questão chamada universidade, tá bom? Vamos lá, perguntas, dúvidas? A gente levantando a mão. Vamos lá, iniciando a primeira pergunta com Carlos Só Pregações. Tá? Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. A nossa ideia aqui é estruturar a nossa associação e depois fazer a parceria para virar um simasiano também, né? Notei que o senhor falou a palavra responsabilidade e conscientização. Geralmente, em todos os seminários que eu já assisti com o senhor, a palavra é essa: responsabilidade e conscientização, tanto para nós que estamos aprendendo a ferramenta do terceiro setor, como também passar isso para a comunidade e para as empresas locais. Sim. Como seria esse termo de parceria com o Cimasa e a associação aqui no Tá. Na Valparaíso? verdade, não é termo de parceria. No processo, é um termo de cooperação que é firmado entre a rede Cimasa e a entidade local. O termo de cooperação é um documento no qual queremos cooperar no trabalho, tá? Então, isso você na sua realidade, na sua situação, você pode ver quais são as demandas necessárias na sua região, e aí nós vamos ver como é que a gente pode ajudar no processo. Então, com isso, tem um ritual de um procedimento que você tem que estar conectado com conselhos municipais, assim como entidade de classe, junto com a associação comercial, empresarial, OAB, conselho de contabilidade, assistência social, o que for, no seu município, na sua região, para que haja essa interação no processo. Porque quando faz isso como obrigatoriedade e quando você começa a ter esse contato no processo, que nós podemos avaliar qual a estratégia que podemos te ajudar para que seja alavancado as ideias, objetivos que você colocou no seu estatuto. Tá? Então, na verdade, vai receber uma metodologia de trabalho. Tá? Nesse tema de cooperação, não tem valor, ninguém está falando, discutindo valor no processo disso. E aí, quando surgem esses negócios, oportunidades no processo, nós falamos, esse caso, cobre, esse caso não precisa cobrar. Esse caso, nós queremos que você cobre porque vai favorecer a empresa de X forma no processo. E aí, o que nós propomos normalmente para a empresa é que, ao implantar um processo desse, haja uma economia tributária dessa empresa, então uma parte dessa economia tributária fique para vocês na comunidade local, e outra parte a empresa que implantou tenha benefício desse processo. Só que aí todo o trabalho dentro da empresa tem que obedecer os pré-requisitos legais nisso. Se nessa atividade, se precisar da nossa presença ou do nosso setor, é uma outra realidade que a gente pode colocar nas propostas que possa apresentar. Se você der conta do processo, você sendo orientado por nós, se você consegue fazer a implantação desse processo, ótimo. Nós queremos com isso que grupos locais sejam capacitados para desenvolver essa função. Então, por isso que chamam de termo de cooperação. Se por acaso dentro disso há algum tipo de um projeto, algum tipo de ação que é rentável, é um negócio que pode surgir, bom, nesse caso a gente trabalha como proposta de negócio no processo. Então, esse é o procedimento que nós vamos trabalhar. Então, nós estamos fazendo agora uma série de experiência com várias organizações, em primeiro lugar com as agências de desenvolvimento e depois com as associações assistenciais, de tal maneira que com isso estamos fazendo uma série de balão de ensaio para saber quais são os melhores procedimentos para que tipo de ação.
Então, nós estamos pegando desde uma cidade de pequeno porte até cidades maiores para poder ter essa uniformização. Por outro lado, nós estamos articulando com profissionais que trabalham nos municípios, que trabalham sobre a questão de assessorias municipais, que também entendam que existe essa ferramenta que pode montar as associações de desenvolvimento como uma ferramenta para massificar esse processo, de tal maneira que, com isso, seja feito um trabalho muito mais presencial no processo. Então, tem esse tipo de enfoque no processo. Então, montou a estrutura, montou o trabalho, em seguida, nós podemos, então, fazer esse tipo de termo de cooperação com as organizações para que possa fazer isso, tá? Então, já estamos fazendo, começamos a fazer agora esse mês, na verdade, tá? Os primeiros termos de cooperação foi agora, nesse mês de maio, que a gente começou a fazer o balão de ensaio, tá? Amanhã eu, mais o Fabrício, vamos conversar com a promotora daqui da região. Vamos lá. O que precisar está à disposição, tá? Tá bom, obrigado, professor. Bom, vamos lá. Ok, muito obrigado. A próxima, Josenete, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Professor Takashi, eu não sei se o senhor está percebendo, mas o senhor está fazendo um intercâmbio de profissionais. E eu tenho contado com a ajuda do Vilimar, com a ajuda da Beatriz, com a ajuda da Tainá, e a gente fica trocando figurinha também, né? Sim. Esse dia o Carlos Riso pediu meu contato, porque ele queria saber como fazer inscrição voluntária lá no cartório. Eu expliquei a ele. Aí chegou um edital da Petrobras, eu mandei para a Tainá, porque ela é minha parceira, está me ajudando, se é para São Paulo, eu também não posso não ser parceira dela. Ela é minha parceira, não sou parceira dela. Sim. E aí o meu contador não quer aprender. Estamos aqui com o Vilimar aqui à disposição, olha, bola cheia. Você pede ele para fazer na maior por vontade, ele faz agora, meu filho, não tem mais problema com encargo social. Colocou o númerozinho lá, o negócio calcula. Aí já mandei para Beatriz, já mandei para o pessoal, já... E quer dizer, tudo a partir dessa porta que você abriu. Sim. Você vai abrir. Ok, ótimo. Vamos lá. E aqui em Cachoeira, a sua aula de ontem foi tudo que eu tinha falado para o pessoal e que eu não tinha como mostrar. Aí eu consegui pegar a aula de ontem e mandar para o CMAS. A menina ficou tentando entrar em contato com o senhor hoje o dia inteiro depois que assistiu a aula, só que ela não conseguiu. Eu falei, o professor Takashi é muito ocupado, às vezes ele está em uma reunião, alguma coisa, mas ele vai entrar em contato com você. Aí eu mandei o contato dela para o senhor entrar em contato com a Ilcineia para a gente poder estar resolvendo essa questão aqui. E esse negócio de combustível é muito bom, porque a gente gasta muito combustível e está muito caro. Né? E outra coisa que eu quero saber do senhor é que eu já mandei o e-mail para o senhor, nosso estatuto está aqui, registrado, bonitinho, direitinho. Agora, eu preciso saber o que eu vou fazer. O meu CNPJ vai mudar a atividade principal? Ou vai Sim, vai ter que pegar o que está escrito no estatuto, você fazer com que contenha isso no CNPJ, tá? Mas isso tudo? Sim, não. O que está numerado, o que tem número. Se você olhar no estatuto, tem atividades secundárias que tem número na frente dele, atrás dele e tal. Esses que dão números é o número do CNAE. Então, essas atividades têm que estar contempladas... Aí eu tenho que pedir o contador para fazer essa modificação. Isso. Ou você pode entrar no sistema mesmo e pode fazer esse tipo de... Tá? Então, desde que tenha o código de acesso, qualquer pessoa pode fazer esse tipo de ação. Quando você faz a inscrição do CNPJ, no material dele, inclusive, tem o endereço eletrônico da pessoa responsável por isso. Então, precisa verificar quem fez isso, e aí você
através disso, pode entrar dentro da página da Receita Federal para fazer o DBE, É para porque poder meu fazer a mudança. procurador, ele tem eu não tenho selo. Como é que é o nome do Não selo? precisa, Não precisa de nada celular? disso. Não é Ah, isso, porque tá? está com o meu contador. Tá, então, isso E, é um ponto. Outro ponto é o e eu seguinte, tenho que ir na educação, aí eu vou ter que criar um outro CNPJ com aqueles dados ali. sim. Aí usar o nome Eja Macacu. Eu fui Sim, colocar pode. nada. Isso. Então, o que acontece? Esse é um lado que tem que fazer. Agora, outro é o seguinte, o mais importante é quais são as atividades que você quer fazer para ter receita, tá? E aí tem que dar uma lida no seu estatuto. Isso na parte onde está marcado a questão da tipos de receita, e você, em função disso, estudar de que tipo de atividade você pode fazer para ter receita no processo. E aí você tem que estruturar essa atividade. Então, vou prestar serviço? Eu vou fazer o quê? Né? Como é que eu vou fazer esse tipo de ação? Porque, no caso do primeiro emprego, por exemplo, as empresas precisam disso. Tá? Aí você tem que ver a legislação do primeiro emprego, o que ela exige de você, para ver se você atende essa necessidade, para que possa se registrar com isso. Tá? Senão você não pode estar atuando. Não é porque escreveu que está fazendo primeiro emprego, sair oferecendo de qualquer jeito. Não, tem uma legislação que recomenda como é feito isso. Na educação, eu sei que o que é que a gente pode ganhar recurso é com o EJA, porque eu já trabalho Aí você com tem a EJA lei da com EJA. outra escola, Sim, mas mas ali não só está escrito EJA, está não, você tem escrito... que ver o que é que a lei que regulamenta a EJA exige de Mas ali você. dentro daquelas partes tem alguma que serve, você colocou ensino médio, não sei o Sim, quê, aquilo ali exatamente. tem a ver Então, com ele. você Mas precisa aí ver o que regula, que dá mais recurso a gente coloca secundário ou coloca primário? secundário, né? Secundário, né? Isso, é onde vai ter receita, tá? Então, o que você tem que ver, assim, quero fazer, EJA, tá bom. Então, faça uma pesquisa na internet, qual é a legislação que tem sobre isso. Dá uma lida, forma um grupo de trabalho, para não adianta só uma pessoa ler isso, para que possa analisar quais são as exigências para que seja classificado como gestor de EJA, quais são as condicionantes que você precisa. E aí, A você gente já tendo isso... faz isso com outras escolas. Aí lembra que eu falei com o senhor que depois eu pedi para o senhor me enviar a legislação para poder a gente se inscrever na Secretaria de Educação Estadual? Então, você só colocar isso no Google da vida aí que você coloca sobre isso, aparece toda a legislação, todinho. Inclusive tem minuta, modelo de contrato, tem tudo já. Entendeu, né? Então, faça o uso da ferramenta para não precisar ficar pedindo pessoal. Não, Colocar o EJA, isso, e aparece aí, lei-EJA, aparece lá, tá? O que você quer saber? Modelo de contrato? Também procura lá, aparece lá, tá? Aí você dá uma lida, vê se a organização sua está adequada para isso e que tipo de documento que você precisa providenciar para registrar, para poder fazer essa operação. Tá? tá bom, obrigada. Bom, vamos lá. O que Ok. mais? O próximo, Genaro, por favor. O Otávio tinha levantado a mão antes, não sei se ele deslevantou a mão, né? Ou se foi um acidente aí da. Quer verificar com ele se ele ainda queria falar? Otávio, você quer fazer a pergunta, Otávio, antes do Genaro? Na verdade, é Lígia que não soube mudar o nome aqui. Tá bom. Boa noite, gente. Fala aí. Primeiro, professor Takashi, é um prazer estar falando aqui com o senhor e estar com o pessoal do grupo. Na verdade, a minha dúvida é com relação ao balanço social. Eu não sei se eu posso entrar aqui nesse assunto. Pode, lógico. Você de onde que você é? Sou de Recife, professor. Ah, tá bom. Okay. Pernambuco. Tá. E eu estava assistindo uma aula, sou contadora, mas balanço social, quando eu comecei a ver o terceiro setor, parece um bicho de 7 cabeças, porque eu não aprendi isso. São 10 cabeças só. E aí eu assisti uma aula sua sobre balanço social, e aí vão surgindo muitas dúvidas.
mas eu não vou abrir tudo, não, tá? Não, Vou não, colocar tranquilo. pelo menos um aqui. Com relação à aplicação nas empresas Sim, do balanço social, renúncia fiscal, porque eu tá. vi que o senhor falou que existe essa relação entre o balanço social Sim. e que as despesas da empresa elas podem ser convertidas, se eu estiver falando besteira, por favor, Isso. me corrija, convertidas em Em renúncia fiscal. fiscal. Só que Sim. tem um percentual de 2%, e aí eu fiquei sem entender se essa despesa ultrapassar esses 2%, se ela vai ter a renúncia do que está no balanço e mais 2%, Tá, se essa, acho que já falei, né? tá Eu bom, vamos falo lá. muito. Só para a sua notícia, na quinta-feira agora eu estou em Recife e daí eu estou indo para Caruaru, tá? E eu volto Se o senhor no deixar, eu sábado. vou lhe buscar no aeroporto, viu? Então, não, aí tem que combinar com a Leide que está sendo responsável pela minha agenda aí, tá? Então, a Leide, que é a presidente da Agência de Desenvolvimento lá de Caruaru, da ADECA, ela está programando um trabalho e eu vou fazer uma série de reuniões de explicação. Então, se você quiser acompanhar, ver como que é o negócio, também vale a pena, tá? Está disponível, tá? Ah, vai ser um prazer. Agora eu não tenho contato da Lady. Se o senhor puder me passar Tá depois, bom. eu agradeço. Eu acho que ela está assistindo, deixa eu ver se ela está assistindo a aula aqui ou não, mas eu passo para você, tá? Você só me pedir para mim que eu vou te passar a lei. Ah, está como Instituto ADECA, tá? Se você entrar Tá no, bom, no, no negócio, está como Instituto ADECA, tá? tá. Então é o Obrigada. seguinte, o que é o quê? Vamos supor, tá? O balanço socioambiental não é um instrumento obrigatório no processo, ele é facultativo para as empresas, tá? Tá? Aqui, a Tainá já mandou o telefone aí dela aí, tá? Então é o seguinte, como ele é facultativo, então as pessoas não interessam nesse processo. Só que um detalhe, tá? Vamos supor, hoje estava conversando com a empresa, alguma empresa CNPJ que vai solicitar financiamento no banco, no formulário do banco está escrito balanço socioambiental. Se por acaso não preencheu lá, não fez o X, não apresentou o T15, tem um financiamento convencional. Só que se você fizer um X, apresentou o T15, você pode brigar com a agência local que você vai ter subsídio no financiamento. E esse subsídio é vinculado entre 2% até 5% do valor de financiamento. Então, as pessoas não têm conhecimento sobre isso, acham que isso não tem necessidade, muitas vezes, tá? Só que é o seguinte, agora isso passou a ser um instrumento de medição no processo. O que é isso? Então, se você olhar a legislação chamada Plano Nacional de Mudança Climática, que é a Lei Federal 12.187/09, no artigo 11 dela, ela me fala setores obrigatórios que mostrem a questão da redução de emissão de gases, consumo de combustível e energia elétrica. Né? Ela tem isso aí. Para poder demonstrar isso, se eu não fizer o balanço socioambiental, eu não consigo demonstrar. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Só que o seguinte, o mais importante é o primeiro item do balanço, que é onde todo mundo acaba fugindo no processo. O que é? Ele fala o quê? O cálculo de valor adicionado. Não é isso? Então é o seguinte, para que serve isso? A pergunta que é feita lá é a seguinte, a empresa distribui resultado para os seus funcionários? E não só para os seus funcionários, para aqueles que prestarem serviço a ela, terceiros no processo. Então, isso é uma despesa para a empresa, não é isso? Tem que fazer com que haja essa distribuição de resultado. Só que a lei me fala o quê? Que se esse pagamento que vou fazer através disso, se eu vou fazer isso via uma associação de interesse público, então a empresa é beneficiada de que vai lançar isso como despesa de doação, mas ao mesmo tempo posso receber o formulário da Receita Federal, a Instrução Normativa 87/96, e posso deduzir isso da base de cálculo de imposto até o limite de 2%.
Quando o governo fez 2%, não foi à toa que fez 2%. Esse número não foi esse número cabalístico que algum técnico inventou, não. Se você pegar empresa por empresa e ver quais são as despesas que a empresa tem com seus funcionários, né, que é medicina de trabalho, exame admissional, demissional, uniforme, bonificações, essas gratificações, a questão do provisionamento de 13º, férias, um monte de coisa. Se você fizer esse tipo de cálculo e você montar uma planilha, você vai ver que vai dar todo mês algo em torno de 1,5% a 2,3% ao mês em relação à receita da empresa. É exatamente por isso que chegou-se à conclusão de que seria limite de 2%, mais 1,5% para educação e pesquisa. Tá vendo? Então, na verdade, 3,5%. Então, com isso, as duas coisas, a renúncia fiscal e a questão do balanço orçamental, tem essa íntima ligação entre os dois. Entendeu? Então, por isso que foi feito, a legislação da renúncia fiscal foi feita para atender essa demanda necessária. Já que as empresas têm que fazer isso para atender as questões das certificações na questão socioambiental e que os empresários não reclamem que isso é custo do Brasil para as empresas, então o governo federal fez com que isso fosse dedutível da base de cálculo de imposto e a empresa está falando, o governo está falando, olha, empresário, você, em vez de pagar isso para mim, você destina à sua comunidade. Por isso que está falando que o 2% é para beneficiar o trabalhador da empresa doadora, seus dependentes e a comunidade onde atuarem. Viu, né? Então, essas despesas, para não ser simplesmente despesa da empresa, o governo fez isso. Tá? Então, o espírito da questão é exatamente isso. Então, se você não entender os dois lados do processo, simplesmente analisar só o balanço ou só a renúncia fiscal, você não vai entender. Né? Certo. Agora, para isso, a empresa já tem que estar com a certificação de sustentabilidade? Não, não. Por fazer isso que ela ganha atestado. Entendeu? Aí o que Entendi. acontece? Como você não vai encontrar uma empresa de imediato que cumpra todas as etapas do balanço socioambiental certinho, não vai ter, tá? Então, por isso que a gente criou a questão do selo de certificação de responsabilidade. O atestado é o seguinte, o atestado de sustentabilidade é que ele está cumprindo esse balanço, acabou, tá bem? Se o balanço está bom, está ruim, está passivo, não tem problema, fez, então merece o atestado, ponto. Agora, vamos ver o nível de qualidade do atestado no processo. Por isso que quando a gente criou um negócio chamado CIMASA, é um sistema de monitoração e avaliação socioambiental. Então, vamos medir isso. Então, essa medição só pode ser feita uma vez por ano, que é o balanço dela. Então, esse ano ela pode ter um X de passivo ambiental, não tem condições de neutralizar na íntegra esse ano, mas no ano que vem ele pode reduzir isso no processo. Então, com isso, evoluiu e essa empresa é realmente responsável, então eu posso conceder um selo no qual, sei lá, ele cumpriu 20%. Tá vendo? Aí melhorou no próximo ano. Ah, bom, então agora pode ter um selo de 40%, e assim por diante, até chegar a 100% da empresa, que vai demorar para chegar nisso, tá vendo? Então, esse é o objetivo no processo. E a ideia, o que que é? É que você forme na sua localidade, não só a contabilidade, que é a sua ação, mas também chame um engenheiro ambiental, que chame um assistente social, que a gente possa explicá-los para eles de como avaliar essas empresas, como elaborar esse documento do balanço socioambiental. Tá? Então, tem coisas no balanço ali que é bem simples, que é sim ou não, quantificar e acabou, mas quando chega na hora de fazer os cálculos no processo, que complica. Então, tipo assim, como é que nós vamos calcular o passivo ambiental de uma empresa? Né? Não é simplesmente da atividade dela ou do resíduo dela. Eu preciso considerar quantos funcionários tem, como é que esses funcionários saem das suas casas, vêm trabalhar, e como eles voltam para casa. Esse é passivo ambiental, a empresa tem que calcular e neutralizar isso. E assim por diante. Tá? Deu para ter uma noção? Deu sim, professor. Muito obrigada. Nada, vamos lá. Ok, Genaro, vamos voltar em você.
Obrigado. Olívia. Obrigada, viu, Genaro? Imagina, você é uma preciosidade, contador que gosta desses assuntos. Takashi sabe muito bem, né, Takashi? Mais fácil achar ouro no quintal de casa. Vamos tratar bem. Obrigada. Mas, assim, a sua participação foi muito importante, porque eu só vou levantar duas questões, Takashi, mas bem rápido. Sim. E uma começa no que você terminou. Você estava falando aí das pessoas que participam do balanço, os profissionais, e voltando lá no curso, né, na capacitação, aqui eu já passei para você, né, já mandei o áudio lá avisando que dia 29 agora, desse mês, nós vamos realizar a Assembleia de Constituição da Sim. Agência de Desenvolvimento de Americana. Sim. E uma coisa que a gente vai começar já, na medida do possível, é começar a articular com a administração pública, prefeitura, os convênios, as parcerias, e eu acho mais importante esses cursos. E no caso aqui tem faculdade de engenharia ambiental, faculdade de direito, serviço social. Eu só não lembro agora de memória se tem de contabilidade. Esse Tem curso, sim. a ideia é, vamos ver se dá tempo ainda mais rápido, é que todos eles, os coordenadores, sejam contactados para que divulgue para os alunos a gratuidade do curso para eles. Aí, dentro dessa reestruturação que está acontecendo, a pergunta é, supondo, imaginando, porque eu tenho falado isso aqui, talvez mais pessoas aqui desse grupo nosso aqui estejam pensando em fazer o mesmo. Se tiver uma quantidade muito grande, como é que vai ser administrado? Vai admitir uma quantidade muito grande? Vai ter que esperar uma curva? Não tem. Ela vai ser contínua, tá? Sistema contínuo, tá? Ah, tá. Se tiver lá uma quantidade muito inesperada, vai atender todo mundo. Sim, porque é o seguinte, antes estava sendo feito de fechar grupos no processo, né? E não é esse o objetivo, não, tá? Eles seriam um modo contínuo que possa fazer sem que haja esse tipo. Inscreveu, fez o teste, tal, tá pronto, pode trabalhar e acabou, tá bem? Então, isso é um sonho que está se realizando, Takashi, porque era um sonho, pelo menos da minha parte. Tá Então, bom. a outra coisa, rapidinho, ontem você falou do supermercado, Sim. né? Supermercado, 2%. Aí, são duas situações. Uma eu já perguntei antes e eu vou repetir de novo, porque pode ser que tenha mudado por conta da pandemia. Uma as associações, a maioria delas, e eu falo que eu fiz uma pesquisa aqui, né, com base num relatório do CMDSA, a maioria delas, o estatuto não está adequado. Não. Né? Então, mas considerando pandemia e tudo mais, para o supermercado pegar essas entidades, porque são várias, não vai atender uma só. No caso da cesta básica, por exemplo, que foi o que eu guardei lá, que eu acho importante nesse momento. Se houver um esforço nesse sentido, essas organizações, que a maioria atua bastante tempo, Takashi, o estatuto está inadequado, mas elas já são conhecidas. Isso pode ter algum problema enquanto esse estatuto esteja dessa forma ainda? Uma que é o seguinte, se você não atender tanto o Código Tributário Nacional como o Código Civil no processo, ela está ilegal. E se ela movimentou dinheiro e se ela não está em conformidade com o Código Tributário Nacional, mesmo que o código dela seja de imunidade, ela sim cabe a pagar imposto. Tá? Então é melhor nem mexer, né? Eu pensei. Não, sabe o que nós temos recomendado? Em vez de você tentar tampar o olho sobre isso, é propor que haja um TAC, um termo de ajustamento de conduta, porque quem vai se ferrar nessa brincadeira não é só a entidade. O município vai se ferrar, assim como o pessoal que trabalha nesse segmento também vai ter dificuldade. Então, é preferível que faça um termo de ajustamento de conduta com a promotoria, pede-se um prazo para que, com isso, faça uma jornada no município para regularizar isso. E, durante esse período, o que está errado no processo, fecha o olho e, a partir do momento que faça isso, marca um momento zero, não é mais possível de passar recursos para a organização que não esteja em dia. Entendeu bem? Então, normalmente, a gente recomenda que faça um prazo de 1 ano para que faça isso um acordo e faça isso com uma publicidade bem grande no município para que chame as entidades para poder fazer com que haja essa regularização, tá? E isso já tá dentro do plano lá da implantação da agência. Então, a partir de 29, no final do mês agora,
a Assembleia acontece, a articulação vai começar já, mesmo antes da Assembleia. Sim, sim. Então, E aí pode ir preparando, ajudando a própria promotoria, que é o seguinte, a promotoria também, muitas vezes, eles também não conhecem o processo. Então, se você não sentar com eles, explicar isso no processo, e que está buscando soluções no processo, ele vai começar a dar paulada, e depois que começa a dar paulada, ele vira uma pandemia, né? Entendeu? Então, acho que tem que fazer esse comunicado antes, mostrar, ajudar no processo, tá? tá certo. Obrigado, Takashi. Muito obrigado. Ok, professor, hoje tivemos bastante interação, bastante perguntas e participação, então a gente passou 5 minutos do horário. Tá bom. Well, obrigado a todos aí por esse tempo a mais, principalmente o professor. Vamos encerrar agora. Então, vamos lá. Amanhã tem mais, o que precisar, a gente continua. Então, boa noite para vocês e até amanhã, tá bom? Então, Boa noite, até amanhã. Muito obrigado, gente. Boa noite.